sou André Chepaloff, estamos aqui no programa Projeto de Vida, na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. E hoje, como sempre, a gente estará trabalhando diversos assuntos relacionados à programação especial. Com relação ao projeto de vida, o que a gente tem a falar? Eu ia falar o seguinte, que estamos chegando agora, numa reta final, ou seja, indo aí para a finalização de mais um ano. E sempre neste final do ano a gente se pergunta, poxa, eu fiz tudo que eu planejei, eu cumpri as minhas metas, eu resolvi lá, no dezembro do ano passado, na virada do ano, falar assim, não, olha, eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício, eu vou estudar um outro idioma, vou acabar fazendo uma graduação ou uma pós-graduação. Então a pessoa faz diversos planos. E ela realizou esses planos, eles saíram do papel, realmente aconteceram ou ficaram apenas na imaginação, ficaram apenas ali numa condição de que, não deu, mas eu faço na próxima vez. Então, basicamente, esse programa, ele ajuda a refletir sobre isso, ele ajuda a refletir se, primeiro, nós temos metas, essas metas, elas são atingidas, e aqui nós temos uma condição mais alargada, mais abrangente, que nós trazemos um outro conceito de metas que nós trouxemos para essa vida humana antes de nascer. Você já parou para pensar? Que tem aquela história, aonde você estava um ano antes da sua data de nascimento? Sempre as pessoas se perguntam isso. Você não existia. Tem muita gente que responde isso. Fala assim, não, você não existia, você era um projeto, você era um embrião, você estava na gestação, você estava lá na barriga da sua mãe. Quer dizer, um ano antes, nem estava na barriga da mãe, Então, se a gente for analisar, aonde você estava de fato um ano antes do seu nascimento? Reflita. Será que de fato você é uma união apenas lá do gameta, da composição genética dos seus pais? E a partir dali veio a sua personalidade, a sua consciência, a sua mente? Será que surgiu desta condição, deste evento? Bem, o que a gente percebe na Conscienciologia, que é uma ciência que estuda a consciência, o eu, self, a individualidade, ou seja, quem é você? Quem sou eu? O que nós estamos fazendo aqui? Então a Conscienciologia, ela busca responder essas perguntas que são da filosofia e que lá mesmo na Grécia Antiga tentava se responder e não tinha-se resposta. Mas nós, através de fenômenos parapsíquicos, através de vivências, nós podemos sim ter aí uma expressão da nossa vontade, da nossa consciência e perceber que somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Como é possível? Simples. Você pode trabalhar suas energias, você pode trabalhar sua vontade e desenvolver o que nós chamamos de parapsiquismo. E ao desenvolver esse parapsiquismo, você pode ter diversos fenômenos, dentro dos quais um deles é a saída fora do corpo humano. Aí você fala, poxa, André, parece que isso é bruxaria, parece que isso daí é conto da carochinha. Nós aqui no programa, nós falamos o seguinte, não acredite em nada, nem mesmo que aqui eu ou qualquer interlocutor ou entrevistado fale. Tenha as suas experiências pessoais, a sua vivência, reflita, vá pesquisar. E o que a gente percebe? Que até pelo fenômeno aí da Covid, pelo processo das experiências da quase morte, eu não sei se vocês já viram isso, mas a experiência da quase morte é uma experiência muito forte. Existem até sites no YouTube, até grupos que estudam sobre isso. Um deles é Afinal que Somos Nós. Eu acompanho, tem muitas coisas interessantes, tem muitas coisas que vale a pena de refletir, pode ser que não seja daquele jeito, mas o que é importante? É importante esse pessoal, eles estão dando a cara a tapa, eles estão ali expondo
a sua vivência, expondo as suas ideias. E é importante a gente refletir. Agora, nós temos na Consologia diversos grupos que dão palestras, workshops, e que você pode aprofundar e entender mais sobre esse assunto. Por exemplo, o IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, eles estudam o fenômeno da projeção da consciência. Então, eles têm debates, apresentações, eles têm workshops, eles têm lives o tempo inteiro. É só entrar no site, buscar aí IPC, você vai achar informação a respeito. Na APEX também, né, APEX, internacional, porque vocês vão ver que tem diversas APECs, né, na internet, mas o nosso é APEX internacional. Também você pode acessar a gente pela palavra proexologia, proexis com X, que é programação existencial. Então, nós estudamos a ciência que estuda a programação existencial, que é proexologia. E, dentre outras instituições conscienciocêntricas, instituições da Consologia, a gente vai perceber que nós somos várias, somos mais de 20 instituições, e que alguma delas pode te interessar e ter ali videoconferências que você possa assistir. Mas o que é importante? Você vai entender, perceber que existem fenômenos que são autocomprovadores, que nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. E o que a gente propõe, o que a gente verifica? Que muitas vezes estamos, antes da vida humana, lúcidos. E quando há possibilidade, por que, André? Por que tem essa condição? Porque muita gente não passa lúcido. Muita gente passa, antes de nascer, dormindo no extrafísico, num estado de coma, porque não tem lucidez, não tem condição, não tem, às vezes, estado de saúde para estar lúcido fora do corpo antes de nascer. Ou seja, às vezes ele passou por uma morte biológica e nasceu de novo e nem imagina o que aconteceu. Ele não se dá nem conta de que mudou de corpo, não se dá nem conta que mudou, né, que renasceu de novo na Terra, renasceu com outro corpo físico. Então a gente percebe que tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Agora, quando chega um determinado nível em que a pessoa ela é mais, vamos dizer assim, senhora de si mesmo, ela é mais experiente, começa a ter mais lucidez, começa a refletir e sair e deixar de ter uma vida puramente material, focada no material, ter relações humanas, amizades destinadas ao material. Não. Nós temos que pensar na evolução, temos que pensar na assistência, temos que pensar no companheirismo, temos que pensar no autorrevezamento, temos que pensar no legado, o que nós vamos deixar nessa vida para as próximas. Temos que pensar que nós não vamos finalizar a nossa história quando este corpo biológico fechar os olhos, não abrir mais, mas a gente continua existindo além dele e vamos continuar aprendendo, continuar desenvolvendo. Então, gente, através então deste ambiente, nós vamos trabalhar o nosso programa, tá? Nós trazemos aqui diversos entrevistados, né? Nós temos aí diversos debates para desenvolver, mas antes de mais nada, nós sempre começamos dando uma dica para vocês. Essa dica vai ser a professora Isolete, ela vai falar sobre o momento de autogestão. Esse momento de autogestão ele é super importante porque nos ajuda a perceber que quem está no comando desse barco sou eu. Não adianta a gente terceirizar a culpa para outra pessoa, não adianta falar que você é infeliz porque o outro não deixou. O problema é seu, sempre. Você é o culpado pela infelicidade. Ou você é o responsável pela sua felicidade. Então, tudo isso faz parte desse desafio que é viver nessa dimensão humana, principalmente nessa sociedade caótica que nós estamos, né? Que todo mundo percebe que a vida é desafiante, né? Então, vamos à dica da professora Isolete e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais. Seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre Lifelong Learning, que em tradução livre significa aprendizado ao longo da vida, educação continuada. É um conceito onde os estudos e a aquisição de conhecimento devem ser constantes.
No passado, era comum ouvir: fulano terminou os estudos. Significava que a pessoa tinha concluído a graduação, recebido o diploma e estava pronta para toda a vida profissional. Era um ambiente estável, onde as mudanças ocorriam de forma lenta. Algo aprendido na época tinha validade por quase uma geração. Hoje, muitas coisas se tornam obsoletas em anos ou meses. Quem lembra de pagers, disquetes, e máquina de fax, retroprojetor e aquelas câmeras fotográficas com filme, locadora de vídeo, Orkut? Até o pendrive já ficou obsoleto com a possibilidade de armazenamento de dados em nuvem. Embora o lifelong learning tenha surgido na década de 70, ele só ficou mais evidente a partir dos anos 90, com o avanço dos estudos sobre educação e se tornou uma realidade irreversível. No Brasil, essa prática ainda está caminhando lentamente. Porém, nos países desenvolvidos, ela é bastante comum. Para se ter uma ideia, uma pesquisa da Pew Research Center revelou que 73% dos americanos se consideram lifelong learners, adeptos do lifelong learning. Detalhe, essa pesquisa foi anterior à pandemia. Certamente esse percentual já cresceu e muito. Segundo esse conceito, a ampliação do aprendizado é responsabilidade da própria pessoa e não das instituições de ensino. O protagonista do aprendizado é a própria consciência. Eu, você e cada uma das pessoas. E como aplicar o lifelong learning na sua vida? Primeiro, reflita sobre seus interesses. O que você deseja aprender? Depois, crie um mindset de lifelong learner. É como um estilo de vida, similar ao que acontece quando decidimos levar uma vida mais saudável. Na sequência, faça um planejamento e execute. É com a prática que adquirimos novos hábitos. Acompanhe seu progresso, crie metas, monitore, faça os ajustes necessários. Revise os seus objetivos periodicamente. Novos aprendizados podem ser necessários. Tudo isso requer autogestão existencial, tema que falamos nesse programa constantemente. A Conscienciologia, ela sempre estimulou a neofilia. Neo, de novo, e filia, de amigo, afinidade pelo novo. Existe também o conceito de neofobia, que é medo do novo. Vejamos as diferenças. Uma pessoa neofóbica, ela reage negativamente às novidades, ao progresso em geral, às concepções inovadoras, tem dificuldade de aceitar as mudanças, de se adaptar às renovações, possui um mindset rígido, conservadora. Consegue imaginar alguém assim? Nesse caso, o medo do desconhecido é um fator limitante, que necessita ser superado com alto esforço contínuo. Por outro lado, a pessoa neofílica, ela se caracteriza pela afinidade e receptividade às mudanças, às inovações, se adapta facilmente às renovações, tem automotivação para pesquisar e obter novos conhecimentos. É um autodidata. Lifelong learning e neofilia são conceitos que se relacionam. Uma pessoa que gosta do novo tem mais facilidade para adotar uma educação continuada. Então, ter abertismo consciencial, ser adepto a inovações e renovações é fundamental para reciclar hábitos, comportamentos e temperamentos. Tudo que é necessário para o completismo da programação existencial. É possível que você já adote, até inconscientemente, o conceito de lifelong learning e seja também uma pessoa neofílica.
Pode ser até uma ideia inata, aquela que já nasceu com você. Talvez o seu mindset e estilo de vida já sigam essas práticas, mesmo que não conhecesse o conceito. E isso é extremamente positivo para a sua evolução nessa vida. Você já pensou sobre esse assunto? Se não pensou, é uma ótima oportunidade. Desejo ótimas reflexões. Quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no YouTube ou no seu tocador de música preferido. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. E é isso daí, pessoal. Escutamos aí logo nesse primeiro bloco o Momento Autogestão, sempre acompanhando essa primeira etapa, né, do nosso programa. E vamos para um rápido intervalo comercial. No retorno, estaremos com o professor Márcio Niemeyer. E ele vai trazer um tema para nós, que é profilaxias para o desafio da programação existencial do projeto de vida. Então, aguarde rapidinho. Vamos para um comercial e já voltamos. Até mais. Estamos voltando aqui no nosso programa Projeto de Vida, diretamente dos estúdios da RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, aqui na Tríplice Fronteira, falando para o Brasil e o mundo, né? E ainda bem que estamos com você, seja pelas ondas do rádio 1320 AM ou pelas ondas da internet, né? Estamos aqui transmitindo desde o Facebook da Apex ou também do Facebook da RCI. Gente, então nós vamos falar agora com o Márcio Niemeyer. Tudo bem, Márcio? Como que vai? Bom dia a todos, tudo ótimo, tudo jóia, né? Seja muito bem-vindo. Então, vamos apresentar a ficha do Márcio. Márcio, ele é formado, Márcio Niemeyer. Então, Niemeyer, né, o sobrenome é igual lá do arquiteto, né? É parente do arquiteto ou não? Parente distante, né? Ele era primo do meu avô. Ah, então, tipo, é parente. Ó, primo do avô, é o tio-avô. Então, ele foi teu tio-avô, o grande arquiteto Oscar Niemeyer, que viveu 104 anos. Então, quer dizer, parabéns aí, um abraço para onde ele estiver, né? Ele fez deixou um grande legado. Inclusive, nós teremos uma obra aqui em Foz do Iguaçu, que será feito um mega centro cultural da Conscienciologia. Ele já existe um ambiente de cultura, que é chamado Holoteca, mas está sendo desenvolvido, está sendo materializado o megacentro, e quem desenhou esse megacentro foi o Oscar Niemeyer. Pensa, vamos dizer assim, que é um legado que ele deixou aqui para Foz do Iguaçu, que vamos, né, ter o prazer de conviver nesse legado. Imagina, um megacentro de cultura, podendo ali ver artefatos do saber, livros, e assim vai, né, diversas coleções. Vai ser um espetáculo, um ponto, sem dúvida, turístico que vai surgir aqui em Foz do Iguaçu. Agora, então, Márcio, a gente percebe que você é formado em técnico em mecânica de motores pela UTI, né, da Flórida. Aí fez faculdade de rede e computadores e cybersecurity. Então, quer dizer, no Tennessee, olha, é a faculdade top, hein? Porque, olha, esse assunto é um assunto hot nos dias de hoje, né? O que mais se fala é segurança das redes, segurança aí na internet, nos servidores, e olhe lá, né? A gente teve um caso essa semana aqui no Brasil sério de ataque, né? De cyberataque. Então, olha como que isso é importante. Natural do Rio de Janeiro, é carioca da gema, é isso? Ou seja, você é carioca, nasceu ali mesmo no Rio, né? É menino do Rio. Então, mas hoje, né, reside em Morristown, no Tennessee, Estados Unidos da América. Conheceu a Conscienciologia em 98, voluntário desde 2019 na Apex. Está em formação docente, né, fazendo aí o trabalho para ser verbetógrafo e assim vai. Então seja muito bem-vindo, Márcio.
trazendo a sua experiência, trazendo suas reflexões. E o título do debate, o título da entrevista que ele está trazendo é justamente profilaxias. Profilaxias são prevenções, né? Prevenções para o quê? Para o desvio do projeto de vida, da programação existencial. Então, primeira coisa, a pergunta que sempre a gente faz, né, quando um entrevistado traz um tema, o que te trouxe falar sobre esse tema? Por que isso chama a tua atenção? Pois é, André. Eu acho muito importante, no meu processo, né, evolutivo, tentando aí retomar a ProEx como retomador de tarefas, eu compreender quais foram as situações, as minhas condições assim, psicológicas, emocionais, que me levaram ao desvio da ProEx, de perder, no fundo, né, para evitar que isso aconteça novamente, ou nessa vida, ou numa próxima vida, né, fazer a profilaxia disso aí a partir do momento que eu entendo o motivo, as causas, né. Muito bom. Então, vamos pensar. A primeira questão que nos faz aqui refletir existem muitas vezes ruminações, né, de ideias, devaneios, que podem levar ao desvio do que é programado, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem desejos, a gente tem vontades, né? Eu imagino, por exemplo, você hoje está no Tennessee, né? A gente sabe que o Tennessee é bem distante, né, lá do Rio de Janeiro. E você estava ali na condição, né, tipo, podendo ter ali acesso a algumas amizades, a um nível de convivência com determinadas pessoas, que quando você resolve ir para o Tennessee ou para os Estados Unidos, né, que hoje você está no Tennessee, mas você deve ter feito um caminho todo para chegar no Tennessee, né, a gente percebe que você abriu mão de diversas coisas. E a gente percebe, olhando do ponto de vista da profilaxia, quais são as reflexões que você ajudaria uma pessoa que ela também tem sonhos, tem ideias, tem projetos, e aí de repente ela muda esse projeto porque surge uma janela de oportunidade que às vezes ela agarra aquela oportunidade achando que ela é o melhor dos mundos. Mas aí ela vai lá na frente e percebe, olha, se calhar eu poderia lá atrás ter esperado um pouco mais, eu ter amadurecido para a tomada daquela decisão, e aquilo eu posso, com o desenrolado do tempo, achar que foi um desvio. Qual que é o conselho que você dá para a gente? Pois é, André. Eu acredito sim que as ruminações, os devaneios, eles podem levar ao desvio de ProEx, né? De acordo com o professor Oswaldo Vieira, a consciência que devaneia muito, com frequência, ela tem a grande chance de se desviar da ProEx, pois ela não está com a atenção focada no que é prioridade, né, no presente momento. Ela nem está presente no momento, né? Normalmente eu experienciava assim, estava sempre no mundo da lua, distraído, e eu comprovei na prática que eu passei boa parte da minha vida devaneando e acabou isso me levando a uma confusão mental e parar muito cedo em locais e outros países que não tinham nada a ver com o início da ProEx, quando eu encontrei o Instituto lá em Ipanema, né, no Rio de Janeiro. E eu também não posso deixar de incluir aqui a questão do hedonismo, outro perigo aí que pode levar ao desvio da ProEx. Isso foi uma característica muito forte na minha juventude, que contribuiu para a falta de prioridade na assunção da minha ProEx. Então, o cuidado, né, da gente não se perder em certos sonhos, empolgações de momento, decisões no calor da empolgação, e acabar saindo da onde estava fazendo um trabalho interessante, ali no início, na minha colaboração em 1998 em Ipanema, e ir para outro país empolgado, viajando e se distanciar do trabalho, né? Depois é difícil a gente voltar e retomar tudo. Então, assim, só fazendo uma ponderação naquilo que você está falando, né? Quando você está falando do hedonismo, isso tem a ver com aquela
filosofia da busca do prazer, né? A pessoa, por exemplo, que nem lá, eu não sei como que é a situação, mas eu estou colocando só um raciocínio com base no que você está trazendo. Uma pessoa ali em Ipanema, um jovem, então você tem ali um prazer, a gente percebe dentro das capitais, dentro do estilo de vida, a gente compara muito, por exemplo, né, quando fala a diferença ali do carioca e do paulista, né? A gente vê que o paulista ele tem aquele foco no trabalho, no dinheiro, né, favorecer riqueza, time is money, né? Muito parecido com o norvaiocchino, né? E a gente vê que, por exemplo, ali Rio de Janeiro é muito parecido com Califórnia, né? Então, é aquela questão da vida, é tipo assim, olha, curtição, é de você sentir, você viver, você perceber o valor do vento, né? Da onda, né? Ou seja, do surf, ou seja, de ter ali um bem-estar. Mas é isso que é o hedonismo, né? Ou seja, você entrar naquela filosofia do tipo, isso que é vida, eu quero ter uma vida mais assim prazerosa, mais assim que seja assim, que me dê esse retorno. E se a pessoa lá entra demais nesse processo, ela pode deixar de consolidar alguns pilares para ela manter aquele estado de felicidade, daquele estado prazeroso na vida inteira. Porque vamos imaginar, a gente percebe ali que o jovem, que ele gosta de praia, que gosta de surf, mas que ele não vai também se dedicar a pensar numa faculdade, num trabalho, alguma coisa assim. Ele vai passar um tempo, ele vai falar assim, olha, eu fiquei aqui nas ondas, né, literalmente, e acabei esquecendo de pilares da vida humana que são importantes para o jogo da vida, né? Ou seja, a gente percebe que a vida humana ela é cheia de desafios. E o problema é perceber isso tarde. É por aí que você está dizendo, né, Márcio? Com certeza, André. Até na psicologia a gente vê aquele desenho, né, da pirâmide de Maslow. Eu acho que o hedonismo na juventude, eu acabei colocando ela de cabeça para baixo, né? Eu estava na satisfação de coisas que traziam prazer, e não que a gente deve viver só para trabalho, mas sim, não houve uma construção da fundação, né? A organização financeira, a organização das rotinas, do que prioriza. Era só praia, carnaval, futebol, cerveja, e aí a coisa desanda, né? É muito bom refletir sobre isso, né, Márcio, que os jovens, eles precisam ser preparados, que na verdade a vida é uma maratona, né? Então, a gente não tem assim os objetivos, o bem-estar, essa condição de levar a vida mexendo com diversas frentes, né? Que é a frente do trabalho, a frente da família, a frente da pesquisa, a frente do lazer. Então, todo esse equilíbrio desses pratos, né, que estão ali, né, aquela ideia do chinês que pega o bastão e vai colocando um prato por vez ali, vai mantendo tudo aquilo lá no ar, a gente percebe que a gente tem que ter esse manejo. Porque se a gente também não cuidar do lazer, a pessoa, ela derruba todos os outros, né? Ela fica doente. Então, isso é muito importante. Agora, você traz aqui, dentro da sua pesquisa, o processo de loopings mentais, ou seja, a pessoa ela fica ali, o devaneio, só para a gente entender para o grande público, ele é o sonho acordado, né? Então, quando eu estou aqui parado, olhando para algo, e alguém fala, onde você está? Olha, eu estava aqui pensando ali numa situação, algo prazeroso, algo que eu estava assim, muito feliz. Tanto que o devaneio, ele é tão importante, Márcio, que ele é muitas vezes usado terapeuticamente, né? Vamos imaginar que ela está muito estressada, ela está muito cheia de afazeres, aí as pessoas chegam e falam, olha, faça um devaneio, você estando numa situação, fazendo uma projeção, mas não é a projeção da consciência, mas fazendo uma projeção de ideias, fazendo uma projeção de visualização, de que tipo, olha, você está bem, você está feliz, você está se realizando, então profissionalmente inclusive, então é usado a ferramenta do devaneio, se ela bem aplicada, ela tem sua função também, mas você está trazendo que a pessoa às vezes ela entra num looping,
mas ela não sai daquele looping de algo que ele vai construindo, vai dando solidez, mas quando ela vê, ela se desconectou da realidade. E aí ele deixou de ser uma ferramenta positiva e virou uma patologia. Agora, Márcio, como sair desse processo? Eu queria que você respondesse isso daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas no retorno, o professor Márcio aqui ele vai trazer reflexões sobre esse assunto. Fique ligado. Estamos aqui diretamente de Foz do Iguaçu, na nossa RCI. Eu sou o André Chataloff, programa Projeto de Vida, e falando diretamente com o Márcio. O Márcio está falando conosco do Tennessee, Estados Unidos, na parte norte dos Estados Unidos. Provavelmente deve estar um pouquinho fresquinho aí agora. E aí, como que está a temperatura ambiente, Márcio? Não dentro de casa, fora de casa. Tá bem agradável, está uns 2 graus abaixo de zero. Dá pra ficar de perfeitamente. Chinelo, camiseta. Muito agradável, né? Tipo, andar sem camisa, não é? E ficar lá, e deitar na grama, não é isso? Então tá certo. Isso. Então vamos lá. Agora, vamos trazer essa ideia que você trouxe da pessoa, ela ficar então nesse looping. Como que você dá uma dica para se quebrar, ou o indivíduo ele ter consciência que aquele devaneio, que aquele processo está causando algo nocivo dentro do time evolutivo? Pois é, André. Outro dia eu estava estudando linguagem de programação e comecei a fazer umas associações de ideia. Me chamou a atenção a similaridade, a maneira como o programa do computador roda e a maneira como o nosso cérebro, nossos pensamentos funcionam, né? Aquelas árvores de decisões. E eu percebi que, só para assim, contextualizar rapidamente o que é loop, né, para o pessoal aí que está nos ouvindo entender, em linguagem de programação, um exemplo de loop bem simples é um comando para o computador iniciar uma contagem, a partir do número 1 até o infinito. E só parar essa contagem, interromper, se o usuário apertar alguma tecla, né? Ali você escolhe qual vai ser. Então eu escrevo lá no meu algoritmo: continuo somando mais 1 ao resultado anterior e só vou interromper esse loop, nessa repetição, quando houver uma interferência externa, quando tiver algo novo, né, que foi introduzido. Então, no caso da consciência, eu, por exemplo, eu estou preso aqui num loop mental, ruminando meus pensamentos, né, seja por causa de um comportamento repetitivo, sem ganho evolutivo, né, em função de dogma pessoal, ou em função das minhas fobias, ou alguma síndrome pós-traumática, né, que eu vivi. Essas ruminações mentais, elas correm o risco da gente não conseguir encontrar ProEx, ou se encontrar, não conseguir executar, né? Então, como é que a gente sai dessa condição? No meu caso, o estudo das verdades relativas de ponta da conscienciologia me servem como profilaxia para os desvios de ProEx, porque introduz um novo comando que me faltava para interromper aquela rotina, aquela repetição improdutiva, né, dos meus loops mentais patológicos. Foi a associação que eu fiz com o que acontece na linguagem de programação e na minha pensanidade. Muito bem. E é muito importante... Você acha que nós devemos ter algumas chamadas de lucidez perante as coisas sérias da vida, que quebrem esse looping? Por exemplo, qual que é o conselho que você dá para um jovem que ele está lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, pensando como que é gostoso pegar uma onda do mar, como que é gostoso surfar, aquela vida, né, tipo assim, jovem, cheio de energia, namorando, né? E aí você chega e fala assim, cara, isso é bacana, mas você tem que olhar outros quadrados. Quais são as chamadas de lucidez que você daria para quebrar esse loop mental? André, se eu pudesse voltar na máquina do tempo e encontrar com o Márcio, com 18 anos de idade, em Cabo Frio, surfando, mergulhando o dia inteiro,
só queria passear de moto, tomar cerveja, namorar, eu ia dar vários conselhos para ele no sentido de que aquilo ali é prazeroso, é divertido, mas é fugaz. Daqui a pouco acaba o sentido. Aquilo ali não vai ajudar na evolução consciencial, na preparação do pensamento para fazer um trabalho maior, mais importante depois. Então, eu ia tentar de todo quanto é jeito explicar a técnica da inversão existencial para esse cara, para ver se ele já podia ir ganhando tempo e preparando ali a base da vida, a estrutura, a auto-organização, para lá na frente não ter tanta dificuldade, tanto problema, com ter atrasado muito tempo perdido dentro do hedonismo, né? Essa fase preparatória fica bagunçada, aí quando vem a fase executiva da ProEx, o cara tá cheio de problema para resolver, cheio de buraco que atrasa ele. Falta de preparação da base para ficar mais fácil na fase executiva, executar a programação existencial, que é um grande objetivo, né? Pelo qual a gente se preparou no curso intermissivo antes de ressomar, e eu tenho certeza que quando eu voltar para o extrafísico, se eu tiver conseguido executar minha programação existencial, eu vou curtir uma euforia muito mais longa do que aquela euforia que eu curti na juventude sem um ganho evolutivo. Agora é interessante, Márcio, você falando essas coisas, eu fico pensando também na minha adolescência. Que eu lembro de determinada época que eu gostava muito, né, de estar na rua, né, jogava bola, andava de bicicleta, essa interação, né, com o esporte, o exercício, uma atividade de recreio como andar de bicicleta, sair com colegas, jogar diversos jogos, né, futebol, vôlei, qualquer outra coisa em si, isso é muito prazeroso. Estar com colegas e ter amizades, né, ou seja, isso é muito positivo. Mas eu lembro que em determinado momento eu tive uma seguinte reflexão. Eu estava não indo tão bem no ponto de vista do colégio, né? Na verdade não era nem colégio, ainda era na época do primário. E aí eu lembro que veio assim claramente uma reflexão: olha, se eu continuar nessa linha, eu não vou me dar bem. Eu tenho que fazer uma ruptura disso, né? E aí o que eu fiz? Eu cheguei, eu falei para minha mãe, eu falei assim para ela: olha, mãe, fulano vai tocar a campainha para chamar para a gente sair. Fala que eu estou de castigo. Eu falei exatamente isso para minha mãe. Eu falei assim: ó, fala que eu estou de castigo, que não posso, ele não pode sair. Eu terceirizei para minha mãe, olha só a situação. Ao invés de eu bancar e falar não, eu falei assim: não, olha, diz que eu estou de castigo. E a partir dali eu não saí mais. De fato, eu acabei focando nos estudos. Eu percebi, com o passar do tempo, que aquela decisão, ela foi assim uma mudança de patamar, porque aquilo me deu força para depois eu fazer um curso, né, o 2º grau, bom, me deu força para continuar estudando e fazer faculdade. É como se eu tivesse um pique, eu entrasse num roteiro, né? Agora, o que eu queria, associando com a ideia de computação, a gente percebe que existem amizades nossas, pessoas assim em volta da gente, que tem aquele canto da sereia, né? Que fala assim: Márcio, mas não, Márcio, olha, o dia está tão bonito, a onda está quebrando daquele jeito, a onda de surf, você com a prancha de surf vai ser perfeito, Márcio. Larga esse caderno, vamos para lá. Então, qual que é a dica que você dá do ponto, associando ao cyber-ataque, né, o hacker que está lá entrando, justamente afetando o funcionamento daquele mecanismo e que afeta às vezes o nosso mecanismo, como uma tal segurança de rede, né, um invasor. Como que você sai dessa, Márcio? Pois é, André. Em cybersecurity, né, segurança de rede, a gente costuma dizer que é impossível, é praticamente impossível você bloquear 100% dos ataques dos hackers, né? Mas o que a gente pode fazer é reduzir o tamanho da área de ataque
que eles podem explorar através de fazer um upgrade na segurança da sua rede, de consertar as vulnerabilidades do nosso sistema, né? E como é que a gente pode traduzir essa estratégia na prática, né, que a gente implementa lá no trabalho, para dentro das nossas posturas diárias, né? Como é que a gente vai fechar as portas e as janelas para esse heteroassédio de desvio de proexys, né? E eu não estou falando daquelas consciências carentes que a gente vai acolher, encaminhar para a TENEPS, fazer assistência. Eu estou falando do heteroassédio estratégico, específico, né? Mega assediador para desvio de proexys. Então, como é que eu faço? Eu vou aprofundar a minha autopesquisa, no meu autoenfrentamento, para identificar minhas fraquezas, as minhas fragilidades, né, vulnerabilidades emocionais, e através de uma consciencioterapia, de uma conscienciometria, de um estudo para a docência, né, um voluntariado dentro da conscienciologia, eu vou fazendo os upgrades que estavam faltando na minha consciência para diminuir o meu autoassédio, a minha vulnerabilidade a essa influência externa, né, a esse hacker. E vamos dispensando as amizades ociosas para não estender muito para dentro da fase adulta a curtição da adolescência, né? Então você vai bloqueando aquele heterassédio e evitando a distração, né? Com o que não presta mesmo, já dizia o professor Ron. Exatamente. Agora, professor Márcio, a questão basicamente que eu queria entender é o seguinte: a gente sabe, tal o antivírus, a gente percebe que os hackers, né, que nem você chamou, a questão desses cyberataques, eles sempre continuam e sempre vão se aperfeiçoando, né? E a gente percebe que muitas vezes a gente tem que atualizar o antivírus, né? Então, como que você faz para atualizar seus antivírus, né? Mas você não responda isso agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o professor Márcio, lá do Tennessee, vai estar conversando com a gente, continuando a entrevista. É isso daí, estamos na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado no programa Projeto de Vida. Meu nome é André Chataloff, diretamente falando com o Márcio, que é o Márcio Niemeyer, que o Niemeyer era o tio-avô do Márcio. Pensa na responsabilidade, né? O Oscar Niemeyer sendo o tio-avô, não é qualquer um, né, Márcio? Né? Então, olha, é a responsabilidade. Agora, a gente deixou uma questão com ele. Então, ele está diretamente lá do Tennessee, ou seja, a vida e as decisões dele levou a estar lá nos Estados Unidos, mexe com cibersegurança. E o que a gente deixou uma questão no ar do ponto de vista das nossas decisões, do ponto de vista das escolhas, dessa influência que a gente percebe que são tanto de amizades, quanto a gente percebe que existe sim influência de determinadas consciências que não estão mais nessa dimensão humana, mas que nos instigam a ideias, a pensamentos que saem do escopo da nossa rota, favorecem desvios. Então, professor Márcio, o que você faz do ponto de vista tal qual a atualização dos antivírus para evitar a sutileza, né, a perspicácia justamente desses hackers? Isso aí, André. Eu percebi, né, ao longo da minha vida que a questão do meu holopensene pessoal era uma coisa que ou eu começava a policiar e fazer um controle de qualidade sério, né, como se fosse um upgrade do antivírus, ou eu ia ficar repetindo, caindo de novo naquela mesma situação de estar atraindo, né, para a minha psicosfera, para a minha vida, companhias extrafísicas e intrafísicas que não iam estar interessadas na minha evolução, que não iam ser nem um pouco assim saudáveis em termos de padrão de raciocínio, padrão de ideias. Então, quando eu resolvi recomeçar a minha TENEPS, em
finalzinho de 2015. Deixando claro, né, Márcio? Desculpa, professor Márcio, só para perceber que o holopensene tem a ver com a somatória dos pensamentos, sentimentos e energias, que na verdade é o escopo do que a gente pensa o tempo inteiro, né? O que ronda a nossa mente, o que ronda a nossa ação consciencial, o que não sai da minha mente. É isso que você está trazendo. E quando você fala da TENEPES, é uma ação de assistência, de doação todo dia de energia para o cosmos. TENEPES é a tarefa energética pessoal, que lá no Espiritismo se usa um nome que é passe para o escuro, é dar um passe mais para o escuro, favorecendo a assistência ao cosmos. É basicamente isso. Então, quando você está falando, você está pensando justamente nessa assistência. Desculpa, professor, é só para a gente, pessoa que está escutando, está entendendo o fio da meada. E aí você está justamente falando que isso acaba ajudando na qualidade, né, das suas companhias extrafísicas, e de alguma maneira você com isso começa a ajudar a montar o puzzle, né, fazer com que você se atualize, tal, de repente, naquela linha, né, de raciocínio, evitando um desvio. Seria por aí? Exatamente, André. É uma mudança de bloco na qualidade dos pensamentos, das energias que eu estou colocando para fora, dos sentimentos, né, que vêm associados. E essa profilaxia, essa faxina, né, de uma preocupação constante, um policiamento constante com as minhas pensanidades, as minhas ideias, eu percebi que era vital, essencial, como antivírus, dentro do processo do heteroassédio como hacker, no sentido até de conseguir qualificar a assistência que a gente faz, né? E aí em 2016 eu resolvi voltar a fazer a TENEPES, que eu tinha parado em 2008 por vários problemas pessoais causados pela baixa qualidade do holopensene, e isso foi assim o grande divisor de águas na minha vida para conseguir voltar para a ProEx. Na época eu estava querendo voltar só a fazer TENEPES, mas aquilo ali foi o pontapé inicial para eu achar o caminho de volta, né, dentro dessa qualificação do pensene, tentando qualificar a assistência e trabalhar aí como retomador de tarefas. Muito bom, professor Márcio. A gente está chegando meio que aqui na linha final, na reta final da nossa entrevista. O tempo, você sabe que é o nosso maior desafio, né? A gente fazer as coisas dentro do tempo, nós temos sempre os nossos limites. Eu só queria ver se você tem alguma consideração final, algumas últimas palavras, né, para a gente ir fechando. Como retomador de tarefas, André, eu aconselho o pessoal todo aí que está buscando, que de repente até teve um contato com a Conscienciologia, estudou, depois se perdeu, desviou, de não sentir, não prestar atenção na questão da vergonha, ou do arrependimento, ou da autoculpa, né, de ter perdido a rota. E ficar à vontade para reconectar. Tem aí a Apex, um tremendo aporte, né, para dar uma sustentabilidade aí que o pessoal está querendo voltar para a programação assistencial. Vale muito a pena. A gente está aí com as portas abertas, os amparadores estão de braços abertos esperando o pessoal aí querer se mexer e voltar para a ProEx. E eu agradeço muito aí a participação, a oportunidade de estar hoje aqui com vocês, trocando ideia. Para mim é um prazer enorme. E um grande abraço a todos aí, até a próxima. Professor Márcio Niemeyer, nós que agradecemos, no continuar aí de um excelente trabalho, e a gente espera, né, assim, que você produza aí os livros, os artigos, né, e traga a sua experiência de vida, né, ajudando aí os jovens a ver a importância do se aprumar, de olhar aí as suas metas, de ter uma visão de futuro, de planejamento e perceber que a vida, ela realmente tem diversas áreas que tem que ser cuidadas, né? Que a gente não pode negligenciar, porque senão vai ter um custo pesado lá na frente. Então, obrigado pela participação. Fica aí o convite para outros temas, outras abordagens, né? É muito importante a sua contribuição.
Então, valeu. Muito obrigado, André. Um abraço a todos. um abraço, até mais. Então, vamos agora para mais um bloco, uma rápida informação da Proexis no Mundo, ou seja, são dicas de pessoas assim como você e eu que falam de o que estamos fazendo para estar no nosso projeto de vida. Vamos a essa dica. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Eu me chamo Gustavo Pimentel. Hoje estou aqui para contar um pouco para vocês da minha trajetória proexológica nessa vida e do meu contato com a Conscienciologia. Tudo aconteceu no ano de 2009, num momento onde eu estava com bastante demanda, bastante trabalho na vida intrafísica, que me trouxe alguns problemas emocionais na época. E eu busquei um tratamento alternativo com um acupunturista, que veio a se tornar meu amigo depois. Nesses atendimentos que eu tive de acupuntura, num dado momento ele me falou sobre uma palestra de experiência fora do corpo. Uma repercussão muito forte e aquilo marcou bastante para mim. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a estudar, a pesquisar tudo que eu podia sobre esse assunto e aquilo fazia cada vez mais sentido para mim. E na semana seguinte eu estava matriculado no próximo turma que teria do curso de projeciologia, que era o CIP. Quando eu fiz o curso, aquilo fez todo sentido do mundo para mim, todas aquelas ideias, aqueles neologismos, pareciam que estavam fresquinhos, eu parecia relembrar de tudo aquilo com muita clareza, que me deu muita confiança em seguir a minha jornada na Conscienciologia. Em 2012, eu comecei a dar aula, em 2010 eu me tornei voluntário, em 2012 eu comecei a dar aula de Conscienciologia, um pouco mais adiante, em 2015 para 2016, eu comecei a prática da TENEPS. Dei aula de praticamente todos os cursos da grade do IPC, CIP, CPC, Assistenciologia, Pacifismologia, Escola de Projeção Lúcida, enfim, de vários cursos de entrada, como nós chamamos, né? São cursos aí de professores que já passaram do voluntariado, já estão compartilhando um pouco das suas vivências. E para mim aquilo tudo foi muito rico, dar aula de Conscienciologia reforçou o meu vínculo com o que eu chamo de curso intermissivo, com as ideias intermissivas. Ali eu pude ter clareza dos meus trafores parapsíquicos, da projeção consciente, que em vários momentos eu tive a oportunidade de vivenciar e compartilhar um pouco disso em sala de aula. Foi muito rica esse contato, foi muito rico todas essas retomadas com as ideias conscienciológicas, com a experiência com docência, e é algo que eu recomendo fortemente a todos vocês que estão aí começando o seu contato, os seus estudos, suas auto-pesquisas, né? Para que vocês aprofundem, busquem se qualificar, busquem se lançar em desafios evolutivos, que certamente as recompensas são muito grandes e significativas para a nossa história pessoal. Essa é a minha dica de hoje, a minha história. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho com vocês. Até a próxima. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Pessoal, então estamos aqui, chegando na reta final do nosso programa. Percebemos que isso é muito importante, a gente, agora que estamos caminhando para o final de dezembro, a gente fazer essas reflexões, né, que foram discutidas aqui sobre metas de vida, sobre planejamento, reflexões, aonde eu quero chegar, o que eu deixei para trás, o que eu fiz que eu mudaria, né? E com isso tudo está fazendo atualizações, está melhorando, está de alguma maneira favorecendo a maior produtividade e o avanço da nossa própria personalidade. Bom fim de semana a todo mundo e até sábado que vem no nosso programa Projeto de Vida. Até mais.